Shalom, shalom a todos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, né? Hoje nós estamos aqui no nosso projeto, né? E hoje nós estaremos estudando Êxodo, né? Capítulo 6, 7, 8, 9. Então o livro de Êxodo, no hebraico, ele se chama Shemot. E ele é o livro, né, da libertação do povo de Israel, da saída do povo de Israel do Egito para a terra prometida. Amém? E aí, essa passagem de hoje, ela vai falar, né, de várias pragas que aconteceram, né? Então nós vamos tentar falar bem brevemente, né, as pragas, e você vai estar lendo na sua casa e meditando, né? Inicialmente eu vou ler apenas o versículo 1. Diz assim: o Eterno disse a Moisés: agora verás o que farei ao faraó, porque com mão forte vos enviará e com a mão forte vos expulsará da terra. Então, ou seja, era somente com a mão forte de Deus, somente Deus poderia tirar o povo de Israel daquela servidão, né, por tanto tempo. E ali, né, quando Moisés foi falar com o povo, e Moisés sempre falava, mas eu tenho dificuldade na fala, sempre Moisés lembrava a Deus, né, porque ele tinha essa preocupação, que ele entendia que ele não ia conseguir. E Deus falou: Moisés, eu já te falei, Arão vai ser seu intérprete, ele vai interpretar, você vai falar para Arão e Arão vai falar para Faraó, fica tranquilo. E ali Moisés falou com o povo, né, que Deus ia libertá-los, que Deus ia tirar eles com a mão forte. Porém, aqui diz no versículo, né, no capítulo 6 e no versículo 9, diz assim: e Moisés falou assim aos filhos de Israel, mas não escutaram a Moisés, por causa da angústia do espírito e pela dura servidão. Então Moisés até achou que eles não escutaram ele, porque ele tinha dificuldade na fala, né? Moisés ficou triste, mas ali Deus, né, consolou ele. Deus falou com ele assim: olha, Moisés, aqui na Bíblia não se fala isso, mas nos estudos, né, nos estudos profundos, né, dos sábios, eles dizem que Deus falou, né, que provavelmente Deus falou com Moisés assim: Moisés, eu te dei esse povo difícil, esse povo amargo, resmungão, pessimista, de pouca fé, mas você tem que aceitar eles com todos os defeitos deles. Você tem que aceitar, você tem que amá-los, você tem que libertá-los, né, do jeito que eles são, porque eles são assim e é assim que eu quero que você tire eles dali. E outra coisa, Moisés, a única recompensa que você vai receber deles é ofensa, é pedrada, Moisés. Mas uma coisa eu te falo, Moisés, a liderança, ela não é poder, ela é servidão. Olha que coisa forte, né? E que coisa linda, né, irmãos? Então Moisés, ele ficou ali, né, perguntando a Deus: como é que o Senhor põe para mim esse povo difícil, esse povo amargo, esse povo murmurador, esse povo que nada tá bom para eles? Por que que o povo ficou com angústia de espírito e não escutou Moisés? Porque eram pessoas que eles só queriam que aliviassem a situação deles momentaneamente, que eles queriam que Moisés simplesmente diminuísse o número de tijolos para eles, que Moisés conseguisse um serviço mais leve para eles. Eles queriam descansar. Então, ou seja, eles estavam pensando no alívio imediato. Eles estavam simplesmente presos ao seu corpo e à sua alma. Eles tinham esquecido que eles tinham um espírito também. Então eles achavam assim: eu só quero que você satisfaça isso, Moisés. Se você resolver isso, para nós tá ótimo. Ou seja, eles não estavam nem preocupados com a vida espiritual, com a libertação deles, não. Eles queriam a satisfação da alma, aquele cansaço, aquela fadiga, a diminuição, né, do trabalho. Eles queriam continuar ali. Por quê? Porque eles estavam com o seu espírito praticamente morto. A vida espiritual deles estavam praticamente mortas. E Moisés falou: mas o que é isso? Eles não estão vendo o que Deus vai fazer, coisas grandes, né? Quantas maravilhas Deus vai mostrar e manifestar a Faraó. Eles não estavam nem aí com isso. E Deus falou com ele: é assim mesmo, eles são assim, mas eu quero que você mesmo assim ame eles e liberte eles. Não é fácil, né, amados? Mas Deus dá graça, né? Então a liderança, ela é servidão. Liderança, ela não é poder, né? Então um líder religioso, ele não pode ficar preso no poder, querendo um destaque, querendo se destacar, não. Ele tem que servir. E geralmente a recompensa dele vai ser essa, né? Que é uma ofensa, que é pedradas,
É isso que Deus estava falando com ele, e eu creio que hoje, nos dias de hoje, nós podemos aprender isso também, né? Não sei se você exerce um cargo de liderança, talvez no seu trabalho, talvez não seja na igreja, mas talvez você exerça um cargo de liderança, e muitas das vezes, né, vem essas pedradas, vem essas ofensas, mas que você continue amando essas pessoas e libertando essas pessoas no nome de Jesus. E ali, né, falando um pouco das pragas, a primeira praga que veio, né, então ele falou a Faraó, né, e antes das pragas, ele chegou até Faraó e ele falou assim, eu preciso que aconteça alguma coisa. Aí aconteceu aquela questão das cobras, né, a vara de Arão se transformou numa serpente, aí ele chamou, o Faraó chamou os magos e fez os magos também colocarem, e eles fizeram também a vara deles também, se transformar em duas serpentes, mas a serpente de Arão engoliu as duas serpentes do Faraó, mas mesmo assim o coração dele ficou endurecido, ele falou, eu não vou liberar esse povo para adorar o seu Deus, não vou. E ali dizem, né, que Moisés ficava 3 semanas avisando sobre a praga que viria. Então ele ficou 3 semanas avisando sobre a primeira praga. E a primeira praga, ela foi, né, a água do rio Nilo se transformando em sangue, né, Arão estendeu a vara e ali se transformou em sangue, e mesmo assim Faraó não se rendeu. Depois veio a praga da rã, né, onde tinha rã para tudo enquanto é lado, que saiu do rio Nilo e invadiu as casas, invadiu tudo, né, depois veio a praga dos piolhos, imagina, o piolho agir em tudo, em todas as pessoas, piolhos em todos os lugares, menos no povo de Israel, menos o povo de Deus, eles eram guardados dessas pragas. Depois veio as pragas, né, dos animais ferozes, que entravam nas casas, né, das pessoas e encheram a casa dos egípcios de animais ferozes. Olha que situação complexa, né? A quarta praga. A quinta praga, né? Ela foi aquela praga, né, onde os animais tiveram uma peste, uma doença que ninguém conseguia curar. Morreu muitos animais, cavalos, os rebanhos deles, vacas morreram, né, com essa peste. Depois foi a peste, né, da sarna, que vinha aquele pó fininho da terra, Moisés levantou e aquele pó veio, né, e impregnou a pele dos egípcios. Imagina que coceira, porque sarna coça aquilo o tempo todo, né? E depois veio, né, a praga, né, da chuva de pedra muito forte. Então veio essa praga da chuva e mesmo assim Faraó, Moisés avisava todas as vezes, 3 semanas antes de acontecer, Moisés avisava e depois, mesmo assim, Faraó não abria mão, aí vinha a praga. Aí depois ele falava, e depois diz aqui, né, e Moisés estendeu, no capítulo 9, versículo 23, e estendeu a sua vara aos céus, e o Eterno mandou trovões e chuvas de pedras e fogo, e andou na terra. Então, ou seja, foi essa chuva forte, né? Ver essa chuva forte com trovão, com chuva de pedra e fogo. Imagina, pedra, chuva de pedra e fogo ao mesmo tempo. Então, ou seja, uma coisa praticamente impossível de acontecer, e veio. E mesmo assim, o coração de Faraó continuava endurecido. Então, hoje nós vimos essas pragas, né, que aconteceram no capítulo, esses capítulos, né, do 6 ao 9. E amanhã, né, nós estaremos vendo as demais pragas. Então, que nós possamos, né, pedir ao Senhor essa sabedoria. Se você tem algum cargo de liderança, para você ter essa compaixão pelas pessoas que Deus colocou no seu caminho para você liderar. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente no nome de Jesus.